fui uma das jogadoras que, né, que ajudou a formar a primeira associação de voleibol, de jogadores de voleibol de praia profissional no Brasil. Então, esse pioneirismo todo, eu acho que me coloca nesse lugar. E também fui muito bem sucedida, né? E aí eu vou para a primeira do ranking. Depois de ganhar a Olimpíada, a primeira Olimpíada. Eu acho que esse pioneirismo todo me coloca... Eu não sei, eu não gosto dessas coisas de rainha, de musa, essas coisas todas, não. Mas eu imagino que deve ter sido por causa disso. O que te motivou a criar o projeto Atletas Inteligentes? E qual que é o impacto que você espera alcançar nas próximas gerações dos atletas? Olha, eu sempre acho que o esporte ele é bem uma ferramenta, mas ele é uma forma de você se expressar e é muito lúdico. Eu consegui muitas das coisas da minha vida foram alcançadas através do esporte. Então, é uma linguagem para mim. Esporte, o voleibol, para mim, é uma linguagem. É uma forma que eu conheço muitas pessoas através do esporte. Eu me conheço. Então, eu acho que ele tem uma inteligência. O esporte tem uma inteligência. Se você conseguir tirar dele essa inteligência, são atalhos, né? De uma maneira bem lúdica, de uma maneira divertida. Muitas vezes você aprende as coisas através da vida. A vida sempre, você pode aprender por amor, por dor, por diversas formas, né? Mas através do esporte ele é uma preferência, é um momento de paixão, é uma saúde mental, é uma saúde física. Então, assim, o Atletas Inteligente ele é baseado nisso. Se a gente conseguir desenvolver o esporte da maneira correta, ensinar da maneira correta, não só os fundamentos do esporte, os fundamentos do esporte são sempre muito inteligentes também, mas todo um aprendizado, né, a sua maneira de se entender, de se comunicar através do esporte, as suas iniciativas, a sua coragem, o seu próprio medo, né, que aquilo ali também não é só uma forma de coragem sua, é uma forma de você ver também os seus próprios medos, né? O seu lugar dentro daquele cenário ali. Então, esses são os atletas inteligentes. Aqueles que conseguem, através do esporte, se superar em situações da vida. E ele foi reconhecido pela Unesco, ele é premiado pela Unesco, e assim, então eu tento o máximo possível divulgar esse esporte, os atletas inteligentes, crescerem pelo Brasil afora. Bom, falando um pouquinho mais sobre os seus projetos, você organizou o Festival Jack Vôlei de Praia LGBTQIAPN+. E eu queria saber quais desafios você enfrentou ao transmitir esse evento tão grandioso e o que te motivou a continuar? Olha, eu continuo no mesmo desafio. Ele é difícil de... Eu acho que o esporte, para mim, ele não tem sexo, né? Na realidade, o atleta inteligente a gente faz nas escolas, ele é misto, ele não é meninos e meninas, e acho sempre muito interessante quando a gente faz as misturas. Eu gosto muito das misturas. E eu pensei no projeto LGBT para realmente entrar numa nova classe, né? Ele é aberto para todos, você não precisa ser LGBT para participar do evento, mas ele foca nisso, entendeu? Ele abre esse espaço, ele fala sobre ele é feito no mês do orgulho gay, ele é falado sobre isso, a gente explora muito essa questão, porque eu acho necessário. Eu acho necessária em todo sentido, assim como eu acho necessário falar muito das mulheres, falar, sabe, fortalecer o feminismo, sabe, porque eu acho que nós mulheres também somos muito massacradas, somos assassinadas, não somos ouvidas, sabe, precisamos o tempo inteiro focar nessa questão. E eu acho que o LGBT mais ainda, as pessoas trans, sabe,
Então, eu acho que essas minorias devem ser sempre realçadas. Então, é isso. E eu faço esse evento, é um evento difícil de arranjar patrocínio. Muitas das empresas têm assim como tem a parte do racismo, a parte do LGBT, mas muitas dessas empresas é muita fachada, sabe? Tem que ter ali aquele lugar para dizer que faz parte desse universo. Mas quando você vai ver, é só uma fachada. Mas a gente está aí para continuar, para dar continuidade. Se Deus quiser, a gente vai fazer esse ano um grande evento. Saber como é que você se sente em relação à visibilidade das mulheres no esporte e o que você acha que ainda precisa ser feito para garantir mais igualdade e mais equidade diante desse cenário? Bom, pela primeira vez em toda a história do esporte internacional, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, vai ser presidido por uma mulher. Pela primeira vez, uma mulher sobe no lugar mais alto, do poder mais alto do esporte internacional. Isso para a gente é muito importante. O esporte no Brasil, especialmente, ele é muito machista, porque poucas mulheres estão nessa parte de direção, de administração, de treinadoras, são pouquíssimas, a maioria são homens dirigindo mulheres. Então, esses são lugares que a gente precisa ainda crescer muito, e são batalhas que a gente vai ganhando aos poucos, né? Cada vez que as mulheres ganham mais força nesse cenário, mais elas vão dominando e os homens vão entendendo que é importante abrir esse espaço para as mulheres. Sem que eles entendam isso, fica muito difícil, entendeu? Então, assim, quando entra uma mulher no comando dessa importância, é que, com certeza, essa instituição compreendeu que agora é uma hora das mulheres. Eu tive um treinador americano que foi a pessoa que me inspirou, o nome dele é Pat Zartman, e ele, na verdade, foi a pessoa que mais me incentivou a ir para uma Olimpíada, voltar para o Brasil, encontrar uma jogadora brasileira, e realmente ele foi a minha inspiração. Durante a sua trajetória, no início da sua seleção, teve alguma veterana ou algum veterano que já sabia já como funcionava as Olimpíadas, que já estava naquele meio, já estava inserido, e que você conseguiu fazer amizade rápido, conseguiu te ajudar rápido? Você acha que teve alguém assim, mais ou menos desse jeito? Fala um pouco sobre, assim, sua experiência. Quando eu comecei a jogar, era um esporte bem novo. Não tinha essa, sabe? Tinha os jogadores que já estavam mais organizados, tinha o Kart Kira ali, tinha os jogadores consagrados que jogavam na minha época mesmo. E, assim, eu tinha admiração pelo jogador, como ele era um todo, assim, sabe? O Kart era um jogador que foi tricampeão olímpico, foi bicampeão de quadra e foi campeão de praia, ou bicampeão olímpico, um de cada, não sei. E isso é uma coisa muito difícil, nenhum outro jogador conseguiu fazer até hoje. E eu também era uma jogadora de quadra, só que na quadra eu jamais iria ganhar uma medalha de ouro. Então eu conseguia ver esses dois mundos, que foi muito importante para a minha formação, ver o mundo da quadra e ver o mundo da praia. Hoje em dia acho tão difícil isso acontecer, são dois mundos muito diferentes. Você teria que ser muito genial para conseguir uma medalha de ouro em cada lugar desse. Então, assim, eu acho que o kart ele conseguiu uma coisa bem inédita. Que conselho você dá para a nova geração que sonha em ser atleta ou jogadora de vôlei? Que atualmente você olha e pensa, nossa, pode ser uma Patrícia, pode conseguir uma medalha de ouro, que você se encoraja para poder continuar esse sonho que talvez a pessoa tenha. No voleibol de praia, eu acho que uma coisa que se perdeu bastante
que foi o que mais eu me apaixonei pelo esporte, foi a liberdade do jogador. Para mim, era um esporte que a cabeça do atleta era muito importante, assim. Sua individualidade, sua criatividade, sua intuição, entendeu? Coisas de um jogador de voleibol de praia. E aos poucos os atletas foram se perdendo, contratando treinadores, sabe? Deixando de fazer coisas que deixavam ele mais... Ele podia administrar melhor a sua vida e o seu jogo. E eu acho que falta um pouco disso nos jogadores brasileiros, principalmente. Assim, Duda e Ana Patrícia são jogadoras natas, assim, né? Elas nasceram com uma condição diferente. Então, elas exploram muito isso. E as outras jogadoras todas são dependentes de treinadores e deixaram para trás ferramentas muito importantes, que são exatamente a criatividade, a espontaneidade. Então, eu acho que fica um jogo muito marcado, um jogo muito sem graça. Então, assim, acho que os jogadores do Brasil deveriam focar mais na diversão e menos na robotização. Se tornaram robôs de treinadores que pouco se desafiam, não tem um desafio, não tem uma coragem de fazer alguma coisa diferente. É isso que eu acho. Você acha que mudou muito desde quando você jogou pela primeira vez, em 96, para agora, em 2026, né? Já é a próxima edição das Olimpíadas. Você acha que mudou muito o estilo de jogo, essa coisa que você falou mesmo, sabe? De que agora é mais treinador. O que você acha sobre isso? Eu acho que mudou, sim. Vieram os atletas europeus, mudaram a forma do jogo. Mas eu e com a Sandra já tínhamos um jogo bem moderno, até muito mais parecido com o que estão jogando hoje. E são jogadores, assim, que se vê que o jogo que eles estão fazendo é jogo deles, né? É uma coisa que eles resolveram colocar em prática. E é um jogo bem mais veloz, um jogo muito mais fazendo com que o voleibol de praia seja um jogo que se pode jogar 1, 2, 3, 1, 2, em vez de cortar, levantar, em vez, sabe, é tipo uma finta. Eu vou enganar o adversário. E para ter esse tipo de jogo, você tem que estar bem, você tem que ser um jogador bem livre, para não entrar na questão do sistema, né? Porque é um sistema. Se você ficar fazendo uma coisa repetindo milhões de vezes, você entra num sistema que só faz aquilo. Aí você perde a sua intuição, a sua criatividade. Então, assim, é um jogo mais legal de assistir, muito mais maneiro, muito mais legal hoje, e que expõe o jogador nesse lugar. Então, você vai ter que encontrar jogadores que queiram vivenciar isso, que queiram se expor nesse lugar. E aí eu acho que o Brasil não está deixando de focar nisso. Nós falamos sobre o seu projeto que você já tinha feito. Isso. E eu queria saber se, além desse projeto, tem outros que você se interessa em continuar ou começar para poder divulgar essa questão, assim, sabe, do vôlei de praia? Não, eu continuo com o atleta inteligente na praia. Acho que é ele mesmo que pode dar o jeito nessa situação toda. Entendi. Vamos lá. É difícil, mas aí a gente vai. Você acha que atualmente está sendo um desafio, você já, com toda essa sua bagagem que você tem sobre o vôlei, você acha que ainda assim é um desafio para você continuar com esse projeto, ou já atualmente está mais tranquilo, você já consegue manusear ele? Não, é sempre desafios, é sempre coisas que você tem que batalhar, costurar, entendeu? Desenvolver financeiramente também, sabe? É uma série de coisas que tem que acontecer. Então,
É isso, mas faz parte de tudo, entendeu? Você quer qualquer coisa que você quiser na vida, você tem que batalhar por esse lugar. E é difícil você ficar construindo coisas, sabe? Você tem que ter uma hora, você tem que mirar naquilo e ficar naquilo, entendeu? Até você realmente concluir o seu trabalho. Eu acho que assim, o voleibol de praia, ele está precisando de jogador, de aumentar o número de jogadores. Eu acho que isso tem que ser através das escolas. E tem que conseguir escola que vá para a praia e jogue voleibol. Os atletas vão para a praia. Quanto maior o número de atletas participantes, mais chance de você conseguir ter bons atletas. E o Brasil não tem um sistema político nesse sentido, sabe? Hoje em dia é muito difícil. O esporte na escola é muito fraco. Só a escola que tem dinheiro. Escola que tem dinheiro, tu consegue. Escola pública é péssima. Então, a gente tem que melhorar isso. Precisamos melhorar o esporte na escola pública. Entendi. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela generosidade. Desculpa os atrasos, tá? Foi um prazer, de verdade. Elis, muito obrigada. Você também pelas perguntas carinhosas e boa sorte para vocês também. Muito obrigada. E continue sempre em direção ao que vocês querem. Muito obrigada. Foi um privilégio contar com você. Obrigada. Beijo grande.